Boa noite, a paz esteja com todos, amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai, eu te louvo, te agradeço, Senhor. Pai, por mais um dia, mais uma oportunidade, Senhor. Pai, obrigada porque muitas vezes somos tão falhos e o Senhor ainda está conosco, o Senhor ainda nos ajuda, nos guarda, nos livra, Pai. Obrigada, Senhor, por mais um dia, Pai. Senhor amado, que não seja eu, mas teu Espírito Santo, assim como tua filha falou, Pai. Glória. Senhor, que seja teu Espírito Santo falando na minha boca, Senhor, porque se for por mim, Pai, eu não consigo nada, mas o Senhor pode todas as coisas, Deus. Amém, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Amados, ou queridos, né? Eu fiquei a semana e falei, eu não vou pregar. Aí uma vozinha falava, você não vai conseguir, você não vai conseguir. E eu falei, não. E ontem eu cheguei no serviço tão cansada, muita dor de cabeça, todo o remédio. Eu vou falar amanhã cedinho, vou mandar uma mensagem pro pastor. E vou falar para ele que eu não vou conseguir, que eu não vou. Mas Deus falou ontem para mim, você precisa ir porque eu sou um Deus que ainda realiza sonhos. Amém. Amém. Eu falei, Deus, usa outra pessoa. Aí veio, ele me lembrou no Salmo, né, 37:4. Aleluia, Jesus. A gente sabe ele, né, mas eu abri aqui a palavra, né, Salmos 37:4. Amém? Amém. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Amém. Eu falei, ai, Senhor, eu sei que o Senhor faz todas as coisas. Você é um Deus que nos criou e pode fazer qualquer coisa. E quantas vezes a gente limita, né, Deus? Né? Aí eu fui pesquisar sobre deleitar, né? Deleitar é causar prazer, agradar muito ou sentir uma grande satisfação e alegria, né? Aí eu falei assim, nossa, meu Deus, será que nós estamos assim tanto agradando a Deus, né? Será que nós estamos deleitando realmente ao Senhor, né? Porque deleitar, sim, é sentir contentamento. Será que nós estamos tão contentes com o Senhor, né? E vice-versa, né? Será que o Senhor está tão contente conosco? Né? É regozijar-se ou aproveitar com muito gosto algo, muito sabor mesmo. Será que nós estamos tão assim, deleitando realmente no Senhor, com tanto sabor, com tanto gosto, com tanto algo assim, tão maravilhoso? Ele é maravilhoso, Ele é tudo. Ele nos deu a vida. E quantas vezes nós, né, não damos valor, né? E, sabe, e é o nosso Deus, a sua palavra, né? Que a palavra de Deus, ela possa ser, eu sei, tô falha, mas que você possa sentir prazer, alegria, sabor em devorar a palavra de Deus, que tenha um gosto muitíssimo em ler a palavra de Deus, saber mesmo desfrutar da palavra de Deus. E quantas vezes nós estamos falhando? E quantas vezes, muitas vezes nós sofremos porque nós temos um manual e o Senhor nos deu. E muitas vezes a gente não procura, né? Não vai lá procurar a receita que está aqui, né? Na palavra de Deus. E aí fui pegar algumas palavras semelhantes, né? Sinônimo, né? Deliciar-se. Você está realmente se deliciando na palavra de Deus? Agradar. Você está fazendo algo que está agradando ao nosso Deus? Falando isso para mim, gente, né? Todos nós, né? Nós estamos falando. Regozijar-se. Será que realmente nós estamos assim tão alegres em estar na presença de Deus? E muitas vezes nós deixamos a presença de Deus por nada.
né? Satisfazer. Será que realmente nós estamos satisfazendo a vontade de Deus? E apreciar. Será que realmente nós estamos apreciando o tempo com Deus? Né? Aí quando Deus colocou, Deus ainda realiza sonhos, né? Aí a gente lembra do imperador de José, né? A gente lembra de José. Em Gênesis 37. Eu vou só ler só a parte aqui para falar que ele... Isso aqui foi primeiro uma reflexão do quê? Do deleitar no Senhor. Aí temos, agora vamos falar do sonho, né? Aí a gente não pode deixar, tem que falar de José. Aqui fala os sonhos de José, em Jacó, né? Em Gênesis 37. Aqui fala, né, que Jacó habitou na casa de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Aí começa José. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos das filhas de Bila e dos filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai tudo a má fama deles. A gente pode olhar José por dois ângulos aqui, né? Fala assim, José também era meio fofoqueiro, né? Contava tudo. Mas uma coisa que eu aprendi, o Senhor ele me falou. Não é que José era fofoqueiro. Ele já nasceu com uma essência de caráter, de ser correto. Então, por isso, quando ele via as coisas erradas, ele falava. Aí hoje a gente fala assim, quando a gente vê alguma coisa errada, a gente fala, aí a pessoa fala, não, é porque é fofoqueiro. Não, é porque ele é correto. Né? A gente tem uma mania de querer justificar as coisas. Ele era correto. E será que nós estamos sendo corretos? Como José foi? Né? E aqui falando, lendo, depois vocês leem na casa de vocês, quem conhece a história de José, levanta a mão para mim, para ver. Tá, amém. Eu só vou dar uma pincelada aqui no José. José, ele foi o quê? Como ele às vezes contava as coisas que os irmãos dele faziam, então os irmãos dele começaram com ciúme. Então eles começaram a planejar algo contra a vida de José. Então quantas pessoas muitas vezes têm planejado contra a vida de vocês? Mas, então eles tramaram contra a vida de José. Tentaram até matá-lo, mas não conseguiu, porque Deus tinha um plano na vida dele. Então, como Deus tinha um plano na vida de José, um sonho na vida de José, ele tem um sonho na vida de vocês. Amém? Na nossa vida, nessa noite, ele tem sonhos para todos nós. Amém? E aqui falando, né? E quando José, porque José falou que... Por que também que os irmãos ficaram com ciúme? Porque ele pegava e... Ele começou e falou assim que teve sonho dos feixes e os seus irmãos, né? Era como se seus irmãos, os seus pais se dobravam, o dele ficava em pé, os outros todos se dobravam. Aí ele falou, que é isso, José? Tipo assim, você é o mais novo, né? Era na época, era o penúltimo, né? Que é isso? Como que nós vamos dobrar diante de você? Será que você vai ser um governador? Então eles profetizaram. Né? Então profetiza coisa boa. Profetizaram. E aí, depois ele sonhou que a lua e o sol, né, como se fosse o pai e a mãe, e 11 estrelas estavam diante dele. Aí, de novo, aí
O pai falou, ô José, que é isso? Mas o pai, uma coisa no final, né, que fala em Gênesis 37, aí fala assim, que o pai de José refletia sobre isso. Então o pai de José, desde pequeno, ele já sabia que ele era um menino diferente, um menino de caráter, um menino que ele sabia que ele ia ser um líder. Ele tinha caráter de líder, ele tinha caráter de ser um governador, sabe? O pai dele sabia disso. Só que às vezes o pai dele não tinha sabedoria, né? Tanto de, muitas vezes ele repreendia ele. Mas ele sabia. Então, nosso Deus, ele sabe a vida de cada um de vocês. Ele sabe o que cada um de vocês tem passado, ele sabe qual que é o caráter de vocês, ele sabe o que vocês têm passado, tá? Então, o pai de José, ele sabia que ele era um menino diferente, que ele era um menino correto, que ele era íntegro. E outra coisa que ele tinha um devocional com Deus. Se ele ouvia a voz, se ele ouvia um sonho, se ele via sonho, que Deus, era Deus que colocava os sonhos na vida dele. Não era ele, hoje eu vou dormir e vou sonhar. Não. Era o nosso Deus que colocava sonhos sobre a vida dele. Glória a Deus. Amém? E tudo que José passou, sabe? Aí ele foi o quê? Colocado numa cisterna, foi vendido como escravo, ele foi acusado, né, de ter assediado. Então ele foi acusado de assédio, foi preso. Lá ele teve revelações de sonhos do padeiro e ele falou assim, não esquece de mim. O padeiro esqueceu, então ele foi esquecido, né? Ele foi esquecido por todos. Agora você imagina um menino de 17 anos passou por tudo isso. Apesar dele ser um menino que ouvia a voz de Deus, porque ele ouvia a voz de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, ele... Glória a Deus. Ele ouvia a voz de Deus. Amados. E outra coisa. Por ele ter passado por tudo isso, ele não deixou o Senhor, porque ele confiava, ele cria naquilo que Deus falava ao coração dele. E muitas vezes a gente tem deixado por pouca coisa, muitas vezes a gente sabe que Deus pode fazer e a gente esquece do poder sobrenatural que o nosso Deus tem, porque ele é um Deus criador, um Deus que fez você. Agora você imagina, olha a sua vida, olha ao seu redor, vê o que Deus tem feito. Se eu perguntar para cada um de vocês agora, nessa noite, assim, sabe, o que Deus fez de algo de 5 anos para cá? Alguma coisa mudou? Né? Então, tem sonhos que a gente tem, que muitas vezes... Tem sonhos que a gente tinha, que a gente está com sonhos muitas vezes engavetados, né? Tem sonhos que a gente tem, que a gente nem lembra mais, e às vezes o Senhor, de um dia para o outro, acontece na nossa vida. E às vezes a gente não lembra, sabe? Não lembra o que Deus fez, sabe? E José, mesmo ter passado por todos esses desafios, separado dos seus pais, separado de tudo, da sua terra, ele mudou completamente, ele foi para um lugar diferente, sabe? Outros hábitos, culturas, tudo. E ele superou. Ele superou porque ele cria um Deus que ele tinha sonhos para a vida dele, e ele acreditou, ele superou tudo aquilo porque ele sabia que um dia ia se cumprir. E quantas vezes nós temos achando que Deus, né, que Deus esqueceu de nós, daquele sonho, daquele desejo que tanta gente almeja, de tantos sonhos. Alguém tem sonhos aqui nessa noite? Aleluia. Então, o Senhor, Ele conhece o seu sonho, Ele sabe o seu desejo. Ele sabe o desejo do seu coração.
E quantas vezes, se a gente for ver, Deus sabia tudo que ia acontecer com José. Deus sabia que ele ia ser governador. Mas muitas vezes o nosso sonho, aquele sonho que a gente quer tanto, muitas vezes Deus precisa nos dar uma lapidada, né? Assim como ele fez com José, ele precisou lapidar José, precisou tirar José da terra dele, precisou tirar José de tudo. Porque para José ali era o porto seguro dele. O pai, os meninos faziam qualquer coisa, o pai estava ali. Agora você imagina um jovem de 17 anos sair do seu lugar, de origem para outra nação, né? Então o Senhor falou assim: meu filho, você é tão novo, mas eu preciso te lapidar para você ser um governador. Então, nessa noite, Deus tem falado muitas vezes. Quantas vezes Deus tem nos lapidado para ser uma mãe melhor, para ser um pai melhor, para ser um irmão melhor, né? Para ser um filho melhor. E muitas vezes o Senhor nos lapida. E muitas vezes por causa de um porto seguro. Isso aqui Deus falou muito comigo, sabe? Um porto seguro. E muitas vezes o Senhor nos tira desse lugar. Pessoas que a gente fala, não posso ficar sem essa pessoa aqui do meu lado, eu tenho que ter alguém, eu tenho que ter essa pessoa aqui comigo, acho que sem essa pessoa eu não vou viver, eu não vou sobreviver. E muitas vezes o Senhor tira alguém de perto de nós, para nos lapidar, para sermos uma pessoa melhor, para sermos um líder melhor, para sermos um governador melhor, né? Para ser uma pessoa melhor. E às vezes a gente acha que esse momento que Deus está nos lapidando, falando, Deus esqueceu de mim. Não. Mesmo que você está num vale, Deus está com você. Ele está cuidando. A gente muitas vezes não vê, né? Tem hora que a gente está tão focada no problema que não vê. Então, nessa noite, o Senhor, Ele quer realmente, assim, nos lembrar, né? Que Ele está nos lapidando para ser uma pessoa melhor. Amém? Amém. E... E como eu já falei, né? Muitos sonhos, se a gente perguntar, algum sonho que você tinha que você hoje você falou, nossa, eu já realizei esse sonho. Alguém pode fazer assim? Amém? Ele é o mesmo. E tem eu até esqueci do versículo aqui. Em Hebreus 13:8. É salmo, gente. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Em Hebreus 13:8 fala, né, que o Senhor é o mesmo que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como ele fez com a vida de José, ele vai fazer sobre as nossas vidas. Amém? Espero que não possamos ir numa cisterna ou ser vendido, né? Mas não vamos, amém? Mas o Senhor, ele é o mesmo. E às vezes a gente acha que ele não vai fazer. E a gente muitas vezes fica tão focado naquilo ou que a gente quer ou que não vai conseguir.
E a gente esquece que é Ele que decide a hora e o momento. Amém? Glória a Deus. E aí eu tava lembrando. Eu vou falar só algo assim que aconteceu comigo, só pra gente ver assim que Deus ele faz. Não é, eu não mereço nada não, tá? Eu não mereço nada, mas o Senhor, aquele que um dia me chamou, Ele muitas vezes faz coisas que às vezes eu não entendo, mas Ele faz. Às vezes a gente está tão focado naquilo que a gente quer tanto, que a gente muitas vezes não vê o que Ele está fazendo, sabe? Eu até tinha comentado mais ou menos com alguns, né? Que eu era adolescente, e aí eu falei assim, eu morava bem longe, na Paraíba, muito longe daqui. Gastei 3 dias para chegar de ônibus aqui, eu acho que é por isso que eu desisti de voltar lá, né? Tanto que eu andei. E um dia eu falei assim, não. E quando às vezes chegava, pessoas vinham para cá e voltavam, falavam, nossa, São Paulo é muito bom, não sei o quê. E eu, criança e adolescente, ficou ouvindo aquilo. Eu falei, eu vou para São Paulo porque eu quero ter, eu não quero nada, eu quero ir para lá, que eu não quero casar, não quero nada, vou ter meu apartamento e vou ter não sei o quê. Não tinha nem visto apartamento nunca na vida, né? Mas queria ter, tinha visto na televisão. Falei, eu quero isso. Só que muitas vezes você quer um sonho, você fala, eu quero isso, isso, isso. Aí Deus fala assim, não, minha filha, calma. Aí a gente vê a vida de José, né? José ia acontecer algo, mas primeiro ele fez algumas coisas na vida dele para ele ser. Aí Deus falou, não, peraí, minha filhinha, primeiro, o que eu vou fazer com você? Você não se converteu ainda, então você precisa se converter, você precisa casar, se converter, aí depois você vai ter um filho primeiro, né? Isso Deus falou tudo lá, mas eu não tinha ouvido nada, né? Deus falou. Aí eu cheguei aqui, aí fui terminar os estudos, casei e depois filho. Eu falei, não quero filho agora, só quero filho quando tiver casa, carro, tudo, depois a gente pensa em filho. Aí Deus, fui numa vigília um dia, Deus falou assim, não conhecia, o menino não conhecia, o moço não conhecia a minha vida, e falou, não, você vai ter um filho, tá? Você vai ter que ter filho. E Deus mandou te falar que é para você engravidar e ter filho, porque as outras coisas Ele vai acrescentar na vida de vocês. Aí eu falei, tá bom, né? Aí eu pensei em ter filho. Aí tive minha filha linda, abençoada, Raquel. Falei, tá bom. E aí foi isso, aconteceu. Na hora quando eu engravidei tudo, a gente já começou a correr atrás e a gente eu comprei a casa aqui em frente. Tá ali, a casa. E Deus falou, não, eu preciso, porque eu passei por muita coisa quando eu era criança. E Deus, assim, Ele queria me mostrar o quê? Não é só você que passa por coisas difíceis. Criança passa por abuso também, criança passa por situações difíceis também. Então, eu, quando criança, passei por situações difíceis. Por abuso, fome, muitas coisas. E Deus, Ele me trouxe para aqui, para o bairro, para quê? Muitos anos eu fiquei cuidando de criança, tudo. E quantas vezes eu via aquelas crianças passando na situação que eu já tinha passado. E eu achava que era só eu. Ai, Deus! Que não era só eu. Então, eu não sei se alguém precisa, sabe? Eu não ia nem falar disso, de abuso. Mas, assim, se alguém que está ouvindo, alguém que às vezes a gente fala assim, nossa, mas só eu passei por isso, só eu passei por essa situação. Deus não gosta de mim, Deus não cuida de mim, Deus não me olha. Mas Ele tem te olhado. Ele tem te olhado, Ele tem guardado, você está viva, você está vivo. Então isso é o que importa. As outras coisas vão ser acrescentadas na vida de vocês. Sonho vai ser realizado na vida de vocês. Então, assim, começa a lembrar de sonhos que você queria.
estudar, de ter uma faculdade, de fazer, sabe? De qualquer coisa, vai. O Senhor, ele quer realizar, mas também a gente precisa. José, ele falou assim, olha, vocês vão ficar, no sonho estava assim, viu? Então ele cria naquilo. Então começa a crer que você vai ser. Amém? Amém. Começa, sabe? A palavra de Deus fala que pra gente ter autoridade, muitas vezes a gente não tem, sabe? Deus fala assim, ó, se você estiver nos caminhos, ó, tudo vai correr atrás de vocês, as bênçãos vão correr atrás. Mas anda no caminho, faz o que é certo, o que é correto. Amém? Amém. Que todas as coisas vão ser acrescentadas na vida de vocês. Mas para isso a gente precisa o quê? A gente precisa arrumar a nossa casa, né? Nossa casa não é a casa que a gente mora, de colocar tudo bonitinho, colocar uma coisinha, não. É a casa aqui, ó. Essa casa, essa que é difícil de arrumar. De pegar as gavetas, dar umas limpadas, de pegar lá e no guarda-roupa separar as coisas. Essa casa aqui que é difícil. Então a gente precisa arrumar a nossa casa. Tá? José não precisou arrumar a casa dele, ele precisou sair do lugar para Deus pegar e dar uma boa limpada na casa dele. Então o Senhor nessa noite, ele quer limpar a nossa casa, a nossa vida, para que o sonho dele venha a ser realizado. Como é que ele vai dar um sonho, algo que você tanto precisa, se você não está preparado? Amém? Deus, eu quero isso. Deus, eu quero um carro e não tem nem a carta. Quantas vezes eu pedi um carro para Deus, quando eu tinha sorteio, eu corri, falei, nossa, eu vou ganhar, porque eu sou de Deus, eu sou crente, eu vou ganhar. Tinha até medo de dirigir, não tinha carta, para que eu ia querer um carro? Se eu ganhasse, eu ia ter que vender mesmo, né? E quantas vezes a gente quer algo que a gente não está preparado? Sabe, Deus, ele quer fazer algo grande, extraordinário nas nossas vidas, nossos sonhos ser realizados, mas nós precisamos nos posicionar. José, ele não deixou, gente, se você ver a história de José, e ele na cadeia foi preso, ele ficou como líder lá ajudando. Por quê? Porque ele era um homem diferente, ele não tinha feito nada. E outra coisa, se a gente tá certo, se a gente está andando corretamente, Deus, ele nos justifica. Não precisa de ninguém. Quantas vezes a gente precisa, às vezes as pessoas hoje estão brigando por nada. Brigando até por causa de um barulho. Tem gente que está matando por causa de barulho. Sabe? Vamos deixar os barulhos de lado e vamos fazer o quê? Vamos limpar a nossa casa espiritual. Vamos limpar a nossa casa para aquilo que tanta gente sonha, almeja, deseja. A nossa família restaurada, a nossa casa, sabe? Tudo. E as demais coisas vão ser acrescentadas na nossa vida. Correr atrás das bênçãos é bom, né? A gente correr, trabalhar, correr, querer ganhar, tudo. Mas isso não é tudo. Isso de um dia para o outro, a nossa vida acaba. Deus sabe da nossa vida. Sabe? O que Deus quer é amor, sabe? Entre nós, entre os irmãos, entre a nação, entre o mundo. E o que está faltando é amor. José, mesmo que tudo isso que ele fez, sabe? Ele tinha também um coração perdoador, sabe? Perdoa, isso é falta de perdão, sabe? Muitas vezes tem sonhos na nossa vida, a alegria, sabe aquela alegria que a gente precisa aqui dentro do coração? O Senhor, hoje, ele quer, sabe, desse coração que tá deserto, todo escuro, cheio de dúvidas, cheio de coisas. O Senhor, ele quer o quê? Ele quer limpar. Sabe, ele dá um coração limpo, um coração de paz, um coração, sabe, transformado. Entendeu? É isso que ele quer das nossas vidas. O Senhor, ele quer transformar. E aí eu tinha um outro sonho. Queria que a minha filha se formasse, ela se formou. Glória a Deus.
Aí eu falei pra ela, nossa, um dia eu quero ser avó, né? Ela, Deus me livre, não quero ter filho, não. Falei, tá bom, mas eu vou anotar no meu caderninho de oração, ó. Ser avó. Eu fui avó. Mas eu já nem esperava mais, né? E outra coisa, antes de ser avó, olha o que o inimigo trabalhou. Aquela menina toda destruída quando veio pra cá. Deus tinha um plano pra minha vida. Então precisou minha mãe morrer, minha avó morrer. Precisei perder muita gente para poder vir para cá, para Ribeirão, porque Deus sabia que era aqui que eu ia ter um encontro com Ele. E muitas vezes eu ficava, Deus, mas por que eu não sei, por que não foi lá mesmo? Eu queria tanto, né? Eu queria tanto que minha mãe conhecesse Jesus, eu queria tantas coisas. Depois a gente fica se perguntando. Deus, Ele tem um plano, Ele tem o controle de tudo. Então tem coisa que a gente não precisa ficar questionando, porque o Senhor, Ele tem o controle da nossa vida, Ele tem o controle do universo. Então eu não sei o que cada um está passando, né? Os sonhos de cada um, mas eu creio num Deus que Ele realiza, num Deus que transforma, num Deus que muda a história, tá? E só que eu quero dizer que Ele, assim, que Ele é maravilhoso. Ele muda quando realmente quando a gente quer mudança. E é isso, igreja. O que eu tenho para falar, que eu creio assim que Deus, Ele vai fazer prosperar na vida de vocês, que Ele vai derramar bênçãos sem medidas, mas que vocês realmente leiam, sabe? Leia pelo menos um versículo por dia da palavra de Deus, é o alimento, sabe? Porque José, ele era, além de tudo, é que hoje tem vários devocional, mas eu creio que ele tinha o devocional dele com Deus, sabe? Porque ele ouvia, porque ele discernia os sonhos, porque ele decifrava os sonhos. Amém? E então, nessa noite, o Senhor quer nos lembrar para a gente ter uma vida mais um devocional mais com Ele, de ter como o pastor Cristiano fala, um tete a tete com Deus. A gente precisa disso. Porque quando você, né, esses dias a Raquel falando, né, às vezes eu não tenho nada para falar para Deus, mas eu ponho um louvor e Deus ali, sabe, eu me derramo. E realmente, sabe, às vezes você não tem o que falar, muitas vezes você não tem o que falar para Deus. Mas o Senhor, Ele quer. Mas quando você põe um louvor e ali a glória dele desce e você começa a falar com Ele, só fala assim, Pai, eu não consigo, eu não sei sentir, eu não consigo, me ajuda. Peça ajuda para Deus. É o único que vai te socorrer. Deus é o único que realiza seus sonhos. Porque Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Ele é um Deus que ainda realiza sonhos. E muitas vezes a gente está deixando isso para lá. Que as nossas... é o meu trabalho, eu que consegui isso. Eu que consegui aquilo. Com a permissão dEle. Sem a permissão dEle, nada nessa terra não acontece. Até uma folha de uma árvore cai com a permissão de Deus. Então, coloca Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Amém? Glória a Deus.